Pois é, meus amigos, as movimentações continuam no Santos Futebol Clube. Muitas saídas, obviamente, precisam ser priorizadas para que outras chegadas possam se concretizar, né? O Guilherme já foi para o Houston Dynamo from United States of America. Tiquinho Soares ainda também está com seu futuro indefinido, não se sabe se vai para Curitiba, se vai para Botafogo. Tiquinho Soares que aceitaria até uma redução de salário para voltar ao glorioso, né? Como é chamado o Botafogo de futebol e regatas. Muito bem. O Santos ainda segue aí com algumas indefinições, como por exemplo é o caso do Mike, né? Na lateral. O seu staff foi informado de que o Santos pretende negociá-lo ou não pretende utilizá-lo para a próxima temporada. JP Sherman, nosso menino da Vila, lateral direito da base do Santos, que recentemente foi campeão paulista sub-20, interessa ao Ceará e ao Vitória, né? Opções essas que devem ser de venda e não de empréstimo. O Santos, eu penso que vai estudar aí um valor que seja no mínimo razoável, assim esperamos, né? Para a negociação aí do JP Sherman, né? O Santos comprou em definitivo o meia Barreal, Álvaro Barreal, junto ao Cincinnati da MLS, por 4 milhões de dólares, em torno aí de uns 25, 26 milhões de reais. Óbvio que parceladamente, né? Sr. Marcelo Teixeira, esperamos aí que honre com essas parcelas, ao contrário do que foi com o caso do Luizão, por exemplo, né? Que veio do Novo Horizontino, o Santos acabou não pagando. E aí, o valor também do Barreal, que o Santos estava devendo por empréstimo, vai ser diluído nessas parcelas que o Santos negociou junto ao Cincinnati, né? Então Barreal agora é jogador definitivo do Santos Futebol Clube. Uma notícia bastante interessante aí que saiu anteontem à noite, ontem de manhã. O Santos estabeleceu uma parceria bastante interessante com a Aspire Academy no Catar. Parceria essa que vai render ao Santos aí alguns milhões de reais. É um centro de recuperação, um centro de estudos também, um centro de treinamento, de recuperação física de jogadores, né? Quem esteve lá após uma lesão, quando ainda jogava pelo Paris Saint-Germain, foi Neymar, né? Então, essa intermediação dessas negociações vão ser muito produtivas para o Santos, né? E aí nós ficamos também com a notícia de algumas chegadas, entre elas a mais polêmica, a do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que tudo indica estar travado por conta do alto salário, né? Como já era de se prever, o Gabigol não vai abrir mão de muita coisa do seu salário para voltar ao Santos. É óbvio que, como disse o Raleigh Rodrigues no canal do Ricardinho Martins, na nossa última live, qualquer time que atravessar essa negociação oferecendo pelo menos a mesma coisa por Gabigol, ele vai aceitar. Então não existe amor pelo Santos, não existe jogar com o Neymar, não existe namorar Armando Neymar, também não quer dizer nada, né? Nessa hora o que conta é o din-din. Muito bem, Santos que precisa se movimentar muito rapidamente, né? Porque para montar um esboço, vamos dizer assim, do time que vai disputar já o Campeonato Paulista no próximo dia 11 de janeiro, tem a estreia contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Para montar esse esboço, o Santos precisa primeiro fazer uma coisa para depois fazer outra. Se fizer o contrário, o que eu acho que é muito provável que vai acontecer, pode ser que o Santos meta o pé pelas mãos, coloque a carroça na frente da boiada e acabe dando mais um passo maior do que a perna, né? De vários que o Santos já deu durante esse ano de 2025. Reforça aquela ideia que eu tenho falado aqui no canal,
de que os erros de 24 e 25 na gestão de futebol não sejam repetidos para o ano que vem. Nós temos ali o Alexandre Matos, que a gente sabe que é um profissional bastante gabaritado no mercado, um profissional que tem competência para prospecção, e esperamos que, juntamente com reuniões com o Vojvoda, que é o treinador, ele vai, obviamente, explicar qual que é a necessidade do dia a dia, o que ele tem ali de mais carência no elenco, né? Mas a gente sabe por bastidores que o Santos tem algumas prioridades ali, que é o centroavante, as duas pontas, o Santos quer dois atacantes com agressividade, tanto pela direita quanto pela esquerda, profundidade, X1, de fazer ali o famoso facão, e um volante esse que eu não vejo muita necessidade, né? É óbvio que o Santos poderia também se focar, no caso da saída do Mike, se focar aí na aquisição do lateral direito para disputar titularidade com o Igor Vinícius, que é um bom jogador, tem se mostrado aí bastante competente na lateral do Santos ali pelo lado direito. Lateral esquerdo eu penso que o Santos está resolvido, né? Nós temos aí o Souza, que é um bom jogador, deu uma escorregadinha aí nas duas últimas partidas do Brasileirão, mas é um jogador que tem potencial, a gente sabe que ele é muito bom no apoio, né, na profundidade ali do ataque, peca um pouquinho na marcação quando o Santos se defende, e o Escobar, que vinha até certo ponto da competição aí, alternando a titularidade com o Souza, a gente sabe que é o inverso, né? São os paradoxos aí. O Escobar se defende muito bem e apoia muito pouco, ou quando apoia, apoia mal. Então, mas eu penso que para uma lateral está resolvido. Meio de campo do Santos, que eu falei que não havia necessidade de mais um volante, é a questão de que nós temos o William Arão, que deu ali uma outra cara para o meio de campo do Santos. Muito bom jogador, para mim, titular do Santos. Temos ainda João Schmidt, Zé Rafael, temos o Tomás Rincon, que o Santos até o momento não sabe direito o que vai fazer com o atleta ainda. E o Rian, que eu não sei, ou o Ryan, né, como vocês queiram, eu não sei quais são os planos do Santos para esse jogador, mas eu penso que para a composição de elenco ali é uma boa opção. O Ryan também, que é menino da Vila, veio da base do Santos, né? E nós temos também ali a questão do Robson Júnior, né? Como será a utilização do Robson Júnior durante a temporada de 26, né? A gente sabe que é um jogador bastante agudo ali pelo lado direito, tem um entendimento bastante interessante ali com o Neymar, é um jogador que traz bastante a jogada para o meio do campo, e quando busca profundidade procura fazer uma fogueira do lado direito. Ainda assim, eu vejo a necessidade do Santos focar. Não precisa nem ser contratações de peso, todas essas que eu disse aqui, de posições carentes, né? Duas pontas, um centroavante, um volante. Mas precisam ser contratações pontuais e assertivas. Porque se for para trazer mais do mesmo, fica com o que já tem, né? Improvisa ali um Rollaser na esquerda, joga o Robson Júnior na direita, enfim. O Santos aí que tem no próximo dia 26 já o início de uma preparação virtual, onde a preparação física do Santos, preparação física essa que ficou desfalcada por conta do acerto do Tite com o Cruzeiro, o Tite que está retornando, né, ao mercado de técnicos do Brasil, acertou com o Cruzeiro, obviamente está levando aquela herança que ficou para o Santos Futebol Clube de Kleber Xavier, ainda quer trabalhar com o Matheus Bach, que é filho do Tite, o auxiliar técnico, e o Fábio Masseredian, que é um ótimo preparador físico. O Santos tem que se munir aí de também contratar um profissional competente para essa posição. Então o Santos, com essas duas baixas, precisa trazer um preparador físico, né? Preparador físico esse que, na programação, no cronograma ali de treinamentos, de toda essa fase de final de ano, férias, enfim, vai estipular para os jogadores aí de uma forma virtual como que o elenco precisa se comportar durante esse período para não comprometer o início da próxima temporada. Santos Futebol Clube que se reapresenta no próximo dia 2 ou 3 ali, sexta ou sábado já, visando o Campeonato Paulista, né? Cirurgia do Neymar, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 22, em São Paulo.
em local incerto e não sabido, obviamente por questões óbvias, né? Vai fazer a artroscopia no joelho para fazer o reparo lá do menisco e estima-se um tempo de recuperação em torno de 30 dias. Né? Eu não teria pressa para esse retorno do Neymar, que está quase cravado, está com a caneta na mão, só falta colocá-lo no papel e passar o rabisco para a renovação com o Santos Futebol Clube por mais 6 meses, até pelo menos a Copa do Mundo. Né? E aí depois da Copa do Mundo é que se vê o que vai acontecer. Beleza, galera? Passando aqui para deixar aquele recadinho para vocês. Não saia ainda do vídeo, por favor, hein? É só pedir para você deixar aquele like para ajudar a gente bastante aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim você fica muito bem informado de tudo que acontece no alvinegro mais famoso do planeta. Tá certo? Nessa quinta-feira abençoada, fiquem todos com Deus. Santos, sempre santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter.